o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, mais um react, terceiro e possivelmente o último. Desta vez, se calhar, num formato um bocadinho diferente, porque é um episódio em que já não foi tão nostálgico, portanto, vou falar menos. Não há Campo da Constituição, não há Jogos em Pelado, não há Fidalgão. Portanto, vai ser mais a atualidade com o nosso Mister Sérgio Conceição. E vamos começar aí por um primeiro som, para depois metermos aqui o assunto, que é o som do que está em alta, que é o regresso às competições. Vamos lá ver. O que é que ele acha sobre isso? Qual é a sua ideia? Como é que está a sua cabeça para regressar ao trabalho? Aquilo que foi feito, aquilo que foi articulado no fundo com a Liga, com a Federação, com o Governo, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde, isto são coisas que nos ultrapassam. Nós, como profissionais de futebol, e nós, respeitando um contrato que temos e aquilo que é o nosso clube, no fundo, que nos paga para estarmos preparados para todas as situações, e nós estávamos preparados para voltar, por isso é que não tivemos aqui nenhum interregno, não demos nenhumas férias aos jogadores, mas eu não estou a criticar quem deu férias ou quem não deu férias, quer dizer, isto faz parte daquilo que é um programa que cada equipa técnica e cada grupo de trabalho, no fundo, tem e assume, e depois define, consoante as suas sensações e aquilo que acha que vai acontecer. Eu, na minha opinião, achei que isto mais tarde ou mais cedo iria recomeçar, e achei por bem manter os jogadores ativos, seja com treino, o chamado treino físico, seja com treino num outro formato por vídeo, mas sempre ativos naquilo que era a sua profissão e sempre focados e metidos num possível regresso. Foi isso que foi preparado. Aquilo que eu acho ou não acho também é pouco importante neste momento. Aquilo que é importante é que vamos começar segunda-feira, como penso que é público, com toda a força para prepararmos da melhor forma, que para jogar à porta fechada ou não, em estádio ou não, isso é pouco importante para nós. É prepararmos no Olival para que em maio, fim de maio ou início de junho, quando se inicia a competição, estamos preparados e damos uma boa resposta. Muito bem, temos aqui as ideias do Mister. Prata, o que é que achas que ele realmente acha sobre tudo isto? Achas que por ele acabava? Não sei. Daqui vem as duas coisas. Deu a entender que se calhar nem foi muito à bola com a decisão, mas ao mesmo tempo estamos super preparados, estamos lá e temos um trabalho fantástico durante este período que vai fazer a diferença. Talvez. Eu não... Sobre o regresso, há aqui duas coisas que eu queria dizer. Eu o regresso acho um perigo do caraças. Acho que é cedo, é um risco muito grande. Nós tínhamos aqui duas questões em conflito, que é o que está em conflito na sociedade toda em geral. É tipo, quanto mais tempo tivermos parados, mais difícil será recuperar. Porque e há coisas que não se vão recuperar e poderia estar em causa alguns clubes se tivesse parado mais tempo e não sei o quê. Eu percebo tudo isso. A questão é que será que não será pior ainda se isto recomeçar e parar outra vez? Estamos a tentar salvar economicamente os clubes e as organizações e não sei o quê. Mas há uma forma se de ser parar pior, outra vez isso. não vai ser ainda pior? Vai ser pior, vai. Se o Benfica estiver à frente e o Porto atrás. Aí vai ser estou pior. preocupado com isso. Mas Não estás preocupado? sinceramente não estou. Não, quer dizer, já é um cenário um bocado dantesco e implicar tanta coisa, e implicar que o plano correu mal, que provavelmente em geral ia haver uma regressão da recuperação e implicar que nós íamos perder em Famalicão ou o quê, e o Benfica ia ganhar. Pronto, já sou demasiado feliz. Estou a pensar mesmo por exemplo,
futebol está metido nesta globalidade da recuperação em relação à pandemia. Nem precisa do futebol, de correr mal no futebol, basta começar a correr mal no resto, basta começar a aumentar para a própria decisão começar a estar logo em causa. Não é? Pouco interessa se não há nenhum caso no futebol, por acaso até hoje já se tem um caso de um jogador sub-23, mas pouco interessa, basta só a envolvente começar a correr mal para uma das decisões ser logo interromper o que se tinha retomado. Portanto, logo aí vai ser um problema grande. Pronto, primeiro estas minhas reservas, eu sempre disse aqui que achava que simplesmente devíamos arranjar a maneira de empurrar isto o mais para a frente possível. Nem que fosse para a próxima época e depois andávamos algumas épocas a tentar recuperar o calendário habitual, por aí. Empurrar isto o mais para a frente possível, era o que eu fazia. Mas sempre acabar este campeonato. Eu não quero nada esta solução que houve em França, acho que não, que nem, por muito que seja que o Paris Saint-Germain tivesse uma vantagem grande, não gosto de que se interrompa para começar um novo em setembro. Acho que mais vale acabar este, não é? Este já está praticamente feito, acho que é assim que devia ser feito. Mas isso é um cenário, essa própria decisão também é uma decisão importante. A decisão do campeonato francês, a decisão do campeonato belga, a decisão do campeonato holandês, do escocês. Portanto, há vários sítios na Europa que estão a ter decisões diferentes desta. E em alguns sítios nem sequer são dos sítios onde o vírus atacou mais forte. Portanto, nós tínhamos várias possibilidades. Tínhamos a possibilidade de acabar por aqui, não há campeão, não sei o quê. Tínhamos a possibilidade de adiar ao máximo a retoma, e estamos na possibilidade mais esquisita, que é tentar voltar o mais demasiado cedo, acho eu. E acho que pode ser um problema. E depois ainda há uma outra questão, que é, dentro das decisões que nós tomamos, esta decisão para a Primeira Liga de Futebol é completamente diferente das decisões tomadas para tudo o resto. Já vimos para as competições da formação, para a segunda liga, para o CNS. Essa é a pior de todas. Sim. Essa é a pior de todas. Para o CNS, para todas as outras modalidades. Ou seja, estamos a tomar uma decisão de exceção. Claro. Estamos a tomar uma decisão de exceção e ainda por cima baseada em pressupostos que são frágeis, porque não parece que começar no final deste mês que seja suportado numa convicção forte e em pareceres da DGS e não sei o quê, que dizem que realmente a partir daí já deve correr bem. Não, e está-se a começar agora, está-se a arriscar. Vamos arriscar uma data e vamos começar. Vamos tentar fazer tudo o que nos é possível para começar nessa data, vamos fazer testes, vamos pôr as equipas a fazer pré-época e não sei o quê, vamos arriscar uma data. Mas vamos fazer isto só para uma das competições que existem em Portugal. Tudo o resto vamos tomar decisões arbitrárias, umas diferentes das outras. A do CNS são os dois gajos que vão à frente, apesar de esses gajos estarem à frente, não têm em conta o calendário que eles tiveram até aí, usa o facto de estarem numa série que pode ser mais fácil. Dois gajos estão à frente, mas deviam estão ser à frente na sua série com mais pontos que os outros. Exatamente. Estão à frente nas outras séries. É um escândalo. O Braians, teoricamente, tem mais vantagem sobre o segundo classificado que os gajos que vão. Há esse pormenor. Do tipo... Por exemplo, pelo menos o Benfica Castelo Branco já não vai conseguir usufruir daqueles cambalachos que nós falamos aqui. Mas tirando esse pormenor, mas mesmo na segunda liga a decisão é estúpida, porque a vantagem não é assim tão grande para simplesmente se deixar de jogar e subir uns e descer outros. Enfim, não. E o mais não certo, faz sentido nenhum. indo para tribunal, é haver mais não sei quantos Gil Vicentes a aparecer. Claro, olha o Feirense. Feirense, o que é que pode dizer se for a tribunal? Opa, Primeira Liga foi diferente. Já viram que argumento fácil que os advogados têm? Nem precisam de escrever mais que uma página. Qual é a diferença de nós para os gajos da Primeira Liga? É o meu marketing. E depois, só para terminar, para passar o piso, já falei muito,
Conceição diz que não interessa se é a porta fechada, se é não interessa as condições, interessa bem, interessa muito. As condições interessam muito, porque se há esta coisa de jogar só em 6 estádios, vai haver equipas que não jogam no seu estádio, nunca. Sim. E nós vamos perder pontos à Madeira. E pode haver equipas que vão jogar jogos que deveriam ser fora em casa. Pode existir isso. Tem que se fixar bem as regras. E eu até propunha uma coisa ao contrário, é tipo, se para alguns não poderem jogar em casa, nenhum joga mais em casa. Ou seja, o Porto, por exemplo, nos seus jogos em casa jogaria sempre imaginemos que o Bessa é um dos 6. O Porto jogaria sempre no Bessa, o Benfica nunca jogaria em casa, jogaria sempre no de Alvalade e vice-versa. Assim, nunca ninguém tinha a vantagem, já que não há vantagem de casa, porque a vantagem de casa não é só ter o público, também tem a ver com o conhecimento Claro. Sim. das distâncias, não sei o quê, pronto, tem pisar o terreno. Tem coisas... Tens ali muitas orientações, não é? Terreno, As próprias bancadas. Tem as suas vantagens, e já agora nesse caso vamos eliminar essas vantagens para toda a gente. E Aqui a grande questão é que o Benfica nunca joga fora, porque nenhuma das equipas que vai defrontar fora vai poder jogar no seu próprio estádio, e o Porto vai a Braga. Nos supostos 6 estádios que eles estavam a mencionar, e há logo esse handicap. Dentro da minha proposta isso nunca seria possível, porque o Braga era todos fora, iria receber em Braga. Era tudo neutro. Talvez em Guimarães, imaginamos que os 6 estádios são Braga, Guimarães, Porto, Boa Vista, Dragão, Luz e Alvalade. Por exemplo, dava para fazer de maneira a todos jogarem. Embora o Marítimo, que eu até pensava que eles era tipo Santa Clara, que não queriam receber ninguém na Madeira ou nos Açores, mas eles já estão ali a fazer fim-capé a dizer que querem receber as equipas na Madeira. Pois é, porque depois há isso, imaginamos que cai este formato que eu estava a dizer, de 6 estádios no continente, as equipas iam passar a viver num hotel, porque para que é que iam voltar aos Açores e à Madeira durante este... Deixaram de viver em casa em isolamento para passar a viver em hotéis. Não sei, acho isso um bocado estranho. Pronto, mas eu estava a dizer isto e veio esta sugestão, que se calhar nem foi muito bem preparada, nem sei se isso é perfeitamente execuível, mas a ideia é que não interessa como, interessa como. Claro. Interessa. E até a própria transmissão televisiva. O Benfica, quanto menos jornalistas houver no estádio, mais fácil é os cambalachos da Benfica TV passarem em columns. Por exemplo. Pois, lembrei-me mais essa. Ou seja, também tem mais isso para pensar. Os jogos vão ser em sinal aberto ou não? Pois. E mesmo que seja em sinal aberto, a ideia que nada disto foi pensado. Não. Eu acho que eles lançaram isto à espera que, passado 15 dias, foi aquilo lá na comunicação diz mesmo que isto pode ser revisto, à espera que aconteça alguma coisa para depois voltarem atrás, porque parece-me que ninguém está confortável com isto. Mas concordas que até ser isto cancelado, vai-se ter muito entretenimento até lá, pelo menos vamos ter muita coisa para falar. Não, isso aí, claro. Mas é aquela questão do pormenor até da própria sociedade, que o Prata estava a referir. É verdade, não é? Porque tu sabes que eu, nessas coisas, eu nem gosto nem entrar em políticas, nem partidos, e aliás, faço questão mesmo nas redes sociais, é só Porto e Porto, e acabou, não emito opinião sobre isso, não estou focado nisso, não estou virado para isso, nem me quero chatear com isso. Mas nós estamos numa parte tão sensível, e ver se estas discussões ainda com o que se passou agora aqui com o 1º de Maio, e com aquilo que não vai haver no 13 de Maio, porque a mínima coisa que surja, se surgir algum stress, como é que pode perfeitamente haver agora na sociedade, não é? Que agora está a reabrir, as coisas vão surgir depois sobre o futebol. Como é que é possível agora que aconteceu isto e agora há um novo surto e o futebol vai tornar a haver? Já reparaste nisso até nos próprios testes que eles estão a fazer aos jogadores.
Como é que é possível não lá fazer testes às pessoas e estes gajos fazem antes do treino e no fim da semana e antes do jogo e depois do jogo? Portanto, há logo toda aqui uma parte em que parece que o futebol está a ser favorecido perante todo o resto da sociedade. Ao mesmo tempo que tu tens tudo aquilo que também que o Prata falou, todos os outros desportos estão cancelados, não é? Já acabaram, e mesmo dentro do próprio organismo tens uma competição que vai entrar e outra que já terminaram, ainda por cima com descidas, com subidas, já com festas na rua, e depois também entramos nesse pormenor. Opa, é que é mesmo triste, meu, de dar uma subida a um nacional, a um farense, e coitados, pá, que não há festejos, não acredito que o sentimento que existe ali seja verdadeiro, ou pelo menos tão próximo do que se fosse de conquistar em campo. E é por isso que eu também concordo com o Prata quando ele diz, pá, nós também não queremos ser campeões assim, e pá, nem me apetece, pá, se quisessem lá meter o título, o 29º, opa, olha, o Prata até nem se importava, que estava associado ao Soares, que é o 29. Tipo, olha, é um título de merda, é como ao Soares. Ele até ia dizer isso. Mas eu não me importo que até que me deem o título assim, opa, mas ia saber mal, né? Ia saber mal, não é por aí. Mas a questão vai muito mais para além disso. Se calhar era preferível dar o ano como perdido, e começar do zero, a seguir, mesmo sem haver campeão. Desde que dessem fizessem como de bola e dessemos a vaga da Liga dos Campeões, eu já me dava por satisfeito. Agora, porque tu estás, esta decisão, acho que é tão frágil, está suportada numa base tão frágil, tem tanto para correr mal, que tu podes correr o risco de daqui a uma semana, daqui a 15 dias, isto virar tudo ao contrário, e ficar tudo em águas de bacalhau, e não sei, porque isto depois podemos ir a pormenores mais delicados, porque quando o Prata estava a dizer que podíamos estar aqui a falar em sobrevivência de clubes, se calhar é mesmo por causa disso que eles decidiram começar. É que pode estar aqui em causa a sobrevivência de clubes. E depois não venham dizer que os jogadores todos querem jogar, ou estou com muita fome de bola. Opa, eu também estou com muita fome de bola. Foda-se, estou com muita fome de bola. Agora se me disseres assim, olha, vamos marcar um joguinho para segunda-feira, se calhar não vamos, não é? Depois estamos os putos em casa e não sabe o que é que pode acontecer, mas uma fome de bola, eu estou com uma fome de bola de caraças. E os jogadores, será que não é o mesmo sentimento? Vai ser um bocado complicado. E depois tu vês as fotos dos treinos do Porto, e também eles começaram todos muito bem, com máscaras e não sei o que, não sei o que mais. Hoje as fotos que eu vi foram os gajos a pegar nos halteres, todos suados, e a pegar nos halteres e a passar de um para o outro. Mas de luvas. Mas apoiavam nas costas. Viste eles apoiarem nas costas? Aquilo passa depois do suor de um lado para o outro. Não sei. Fico preocupado. Olha o Corona, já com penteado a teles. Bem falar da cor de cada O problema não é o suor, o problema é o que vai misturado no suor, as gotículas. É isso. E não estou a par só para finalizar, não estou a par do geral, mas à partida somos os primeiros a avançar, ou vai avançar alguém primeiro? A Alemanha. Estás a falar aqui em termos de treinos ou de jornadas? Não, do jogo mesmo. A Alemanha. Muito bem. Mas a Alemanha já tinha uma equipa em quarentena. Pois. Polónia. Mas a Alemanha foram os primeiros a regressar, porque eles têm a situação, apesar de terem imensos casos, têm a situação muito controlada. Talvez a melhor resposta do mundo à situação. Mas eles começaram a avançar e a avançar cedo, até porque até há aí rumores de que há clubes a passar muito mal. Mesmo na Alemanha. E lá na Alemanha não perdoam. Estás a passar mal, não vão lá com favores especiais ou como aqui existe, ou algo do género, percebes? Lá é mesmo, ou estás bem ou então arrumas para o canto. E aqui não sei. Muito bem. Pronto, vamos agora andar para trás, depois desta primeira abordagem sobre a nova realidade, e andar para trás, não muito como nos outros episódios relacionados aqui com o Porto em casa, mas mais a um para trás atual. E então vamos ver as perguntas que foram colocadas ao Mr. Sérgio. Claro. Pronto, está respondido. Séries às vezes. Mas eu quero, Miguel, eu quero perguntas difíceis, não quero essas perguntas fáceis. Quer difíceis? Então peraí. Aquilo que eu quero é perguntas difíceis, que os adeptos querem.
perceber. O Miguel disse-lhe assim, cuidado com as perguntas, Miguel, que é ele que faz as Não vale a perguntas. pena, E ele- Rui. Ai, não. Posso começar a mandar? Eu quero perguntas do verdadeiro adepto. Do verdadeiro adepto, Ai, posso começar a mandar? não é do menino, pergunta qual é a série que eu gosto. Tenho todo o gosto em responder, mas eu quero perguntas que tenha a ver com outras coisas que as pessoas têm algumas dúvidas que eu estou aqui para Eu sei, responder. amigo, não mas tem há muita problema gente que nenhum. também tem algumas coisas. Prata, o verdadeiro adepto, o que é que quer perguntar ao Mister? Diz lá. Não vale do Oliver, porque a do Oliver ele responde. Ele faz questão de Ele responder. depois deu o exemplo da do Oliver, já lá vamos. Eu pensei numa, eu até lancei o desafio de vocês pensarem numa também, mas Eu posso fazer, já pensei, portanto já sabes que eu posso fazer uma pergunta. pronto, o Lamas teve demasiado tempo a arranjar os recortes e não conseguiu pensar numa, mas eu lançava só, vamos pôr isto até num cenário hipotético para ser ainda mais difícil. Mister, vamos supor um treinador que está a 7 pontos do primeiro no campeonato e perde um título e põe um lugar à disposição. O que é que acha o normal que sucede a seguir a uma coisa destas? E já agora se acha normal o que se passou consigo nessa altura em que pôs o lugar à disposição. Não sei se ele vai responder. ainda bem que isto é só para por colocar. internet, senão Sim. Não sei, estava a ver, não foi, sim, estava a 7 pontos, mas foi na sequência lá da Taça da Liga. Mas sim, mas acho que ele tinha a responder. Bravo. Mas ia bravo, responder. sim, com certeza que tinhas. Mas eu não estou a dizer que ele não sabia responder, ele só simplesmente queria fazer uma pergunta difícil. Porque... A minha não sei se ia ser difícil, ser difícil, se calhar também ia ser fácil. Eu ali perguntava-lhe se ele estava mesmo na disposição de andar à porrada com um macaco. Muito direto. Ele tentou isso, ele fez a afronta em Vila do Conde. No jogo a seguir em casa decide fazer a roda no meio campo e não vai agradecer a ninguém, vamos embora. Portanto ele parecia que estava disposto ali a criar uma guerrinha. Mas também vamos falar disso mais à frente, dos adeptos, onde poderás desenvolver, que ele aí falou um bocadinho, não concretamente e não diretamente à pergunta. Pensei que tu ias falar no apoio do Super no Olibola, hoje. Hoje não. Ontem. Não falo, a reportagem é que gostei da reportagem do Porto Canal, porque fazem questão de, quando eles aparecem, dizer os Super Dragões marcaram presença, cumprindo todas as normas de segurança da DGS. Eles metem isto na reportagem com os gajos lá todos juntos. E hoje na Dragões Diário também fazem referência. Hoje na Dragões Diário também fizeram referência. Não disseram que cumpriram as normas de segurança, as normas de higiene, segurança, mas disseram que contou com a presença dos Super Dragões, com o apoio, não sei o quê, com a surpresa. Sim, na reportagem como algo positivo. Sim. Muito bem. Pronto, vamos seguir então com a próxima questão, aqui já com a resposta do Mister. Queres perguntar, Prata? Ou nós não sei se tem isso. Eu acho que ele aqui é isso, ele antecipou-se. Sim. Ele antecipou-se. Vamos lá ver, relativamente ao Oliver, o que é que ele tem a dizer? Eu, sinceramente, nunca me perguntaram sobre o Oliver. E eu era uma coisa que eu gostava de falar. O Oliver, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Pronto. Então nem vou fazer a pergunta. Não é um miúdo, não, mas eu antecipo-me a isso, porque isso são aquelas tais perguntas desagradáveis que vocês não querem meter, mas que eu antecipo-me. Eu não digo o Rui, porque o Rui já é capaz disso. Agora o Miguel já é todo low profile. Miguel, eu não tenho aqui nada de perguntas, é o Miguel que está a gerir isto. Não, Mister, eu não sou low profile, eu não arrisco, é muito com o Mister. Já sei que leva uma dura. E faz muito bem, uma dura e não só, quando tivermos interpretação. Não, eu estou a dizer porquê, porque o Oliver é um miúdo fantástico. Foi dentro daquilo que foi a passagem dele pelo Foco do Porto. Teve uma passagem que eu acho positiva naquilo que era ou naquilo que foi a preponderância do Oliver no primeiro ano. Deu o seu contributo como outros jogadores deram, sem dúvida absolutamente nenhuma. Era um jogador acarinhado por muitos adeptos do Foco do Porto. Não podemos esquecer
é que o Futebol Clube do Porto vive dias difíceis, ou seja, é difícil por vezes segurar jogadores que estão a um ano do fim do contrato, percebe? E que têm uma grande vontade de ir embora, que acham que o seu ciclo já acabou. Eu não posso contrariar, posso sim comunicar à direção aquilo que é uma semana de choro, porque eu ouvi a entrevista do Oliver e respeito, e acho que eu cada vez chego à ponte de Dom Luís e à ponte de Rábida, que foi a primeira ponte que eu passei quando vim para o Futebol Clube do Porto, e que ainda hoje me lembro a sensação que tive quando passei por aquela ponte, e também vir uma lágrima ao olho, isso não é um problema. O problema é que ele teve a lágrima no olho durante uma semana para se ir embora comigo, e que não se sentia mais confortável em jogar no Futebol Clube do Porto, e que queria realmente dar um passo à frente naquilo que era a sua carreira, principalmente a nível familiar, e há coisas que nós não podemos controlar, e estamos a falar de um jogo ou de um jogador que em termos de jogos temos que ver jogos, rendimento, e aquilo que foi o Oliver durante aquilo que foi a sua última época no Futebol Clube do Porto, e aquilo que o Futebol Clube do Porto encaixaria nessa operação, ou que não encaixaria, que não faz parte daquilo que é o meu trabalho, que faz parte daquilo que são os dirigentes. Ou seja, porque às vezes há mal entendidos, e eu não estou aqui a sacudir a água do capote e estou a dizer que aqui foi a direção, não, foi em conjunto tomada uma decisão em que era importante para o Futebol Clube do Porto determinada operação. Aquilo que a estima que eu tenho pelo Oliver tinha quando eu cheguei ao Futebol Clube do Porto, e tenho hoje também. A vir a lágrima ao olho quando chega à ponte de Dom Luís ou à ponte da Rábida, também a tenho. Agora, há coisas que eu, como treinador, não sou capaz de descontrolar. Ok? É isto. Isto é só para dar uma chega em algumas perguntas e algumas situações que se calhar os adeptos têm alguma curiosidade de perceber, e que acham que o treinador tem o selo disto e daquilo, que obviamente que tem a sua opinião, mas nós estamos muito bem liderados, com muito orgulho, por talvez, na minha opinião, o melhor dirigente de todos os tempos. Pires, vou começar por ti, para depois rasgar à vontade, tentando minimizar aqui um bocado, ou também opinando um bocadinho, de forma a suavizar aqui a opinião do Sérgio, que fez questão de mostrar. Ele disse que não veio sacudir a água do capote, mas sim, veio sacudir. Mas basicamente quis mostrar que obviamente teve decisão, mas também haveria alguma intenção do Oliver rumar a outras paragens, pelo facto de estar a ser pouco utilizado, ou se calhar esperaria uma utilização similar à das épocas anteriores, e tendo o Lopetegui no Sevilha, também queria se pôr na alheta. E a entrevista, se calhar, que ele deu, aparentemente, para muita gente, parece que foi completamente empurrado, mas o Sérgio Conceição veio mostrar que, tipo, esta é a minha opinião, mais do que a minha pergunta, havia ali uma série de fatores, entre os quais o facto de ele também querer ir embora, ou entre os quais o Porto fazer dinheiro. E pronto, e o Sérgio Conceição também não o utilizar, que fez tanto crescer essa vontade do Oliver ir embora, como ele próprio aceitar a ida dele. Aceitaste a justificação? Não, sabes que nesta coisa eu tive até o cuidado, que isto foi muito falado, isto até foi dos nossos primeiros episódios, até tive a curiosidade de ver o que é que nós falamos na altura sobre isto, porque a ideia que passou efetivamente foi essa, era que o Sérgio Conceição não gostava do Oliver, que não o ia aproveitar, e que então empurrou para fora do clube. Mas já nessa altura, nós quando discutimos isto naquele episódio, nós já abordámos este tema, que era a questão de o próprio Oliver ter pedido para sair, e a própria questão do contrato, de faltar apenas um ano para acabar o contrato. E portanto nós abordámos estes dois temas já naquela altura, já naquele episódio. E eu compreendo perfeitamente as duas partes. Porque se nós não alinharmos nessa parte emocional, dizer a outra situação é que não gosta dele e empurrou e não sei o quê, então, apesar de eu achar que, e na altura disse que não é um jogador que caísse no goto de Conceição, porque de facto ele teve algumas atitudes com ele que se calhar demonstra que se calhar não era daqueles jogadores favoritos. Mesmo assim, foi sempre dos jogadores mais utilizados pelo próprio Conceição. Daí eu logo na altura ter dito que dificilmente era ele que estava a dispensar o Oliver, a dizer vai embora,
quando ele era dos mais utilizados no plantel. Portanto, não podia ser por aí. Agora, eu compreendo a posição de um e a posição da outra. Eu compreendo que o Oliver possa gostar muito do Porto, da Porto Cidade, do Porto Clube, mas que ao mesmo tempo, veja ali o pai dele no futebol, que deve ser o Lopetegui, que é ele que o traz para o Porto e se calhar o acompanhou nas camadas jovens da seleção espanhola, e Itália a chamar por ele, e ele por muito gosto do clube quer jogar, e então toma essa posição de forçar a saída. Eu acredito quando o Conceição diz que teve uma semana inteira a chorar, não era na verdadeira acessão da palavra, não é? É ali a pedir, mas eu preciso de ir, mas eu quero ir, mas eu não tenho vontade, mas se calhar não sei o quê. Pronto, andou ali a pedir durante uma semana. Eu fiquei a entender que não foi bem a ele, porque ele bem ali ouviu-a chorar. Deve ter sido ali. Sim, eventualmente, se calhar com quem tenha mais confiança, não sei, se calhar pode ser qualquer um, até da equipa técnica, pode ser até o próprio empresário, mas pronto, aqui também não interessa o caso. Sim. Ele demonstrou essa vontade em sair. E que eu compreendo que uma pessoa consiga gostar do clube, consiga gostar da cidade, consiga até que estar bem onde está, mas ao mesmo tempo quer jogar, percebes? E se calhar ele pensar que o facto do treinador ter alguma coisa contra ele, não sei o que é que lhe possa passar pela cabeça, mas só o simples facto de ter do outro lado um Lopetegui, não é? Que sabe que se calhar com ele vai ter mais oportunidades, ou se calhar identifica-se mais com o futebol do Lopetegui, isso seja motivo suficiente para ir. Ao mesmo tempo o Conceição, e que também o compreendo, quando ele foi sempre muito atacado ou ficou sempre na ideia, aquela parte, ficou um bocadinho subjacente a ideia que foi ele que empurrou o Oliver, e depois vem aquela entrevista, claro, e vem aquela entrevista a dizer que eu até gosto muito do Porto, que eu até me fui despedir a Ponta Luís e chorei e tudo. Aquilo daí se calhar ferveu um bocado no Conceição, não é? Olha, este ainda está-se a fazer aqui aos adeptos, ele, calma aí, que não fui eu chorar também choro e também bate no peito, não é? Nós não podemos criticar o Conceição, que eu gosto quando ele bate no peito, atenção, eu gosto quando ele bate no peito, eu gosto quando os jogadores choram, porque gostam do clube, eu também sou emocional, mas não podemos criticar um de bater no peito e ficar todo contente por outro chorar. Eu gosto dos dois, percebes? E compreendo também o Conceição essa necessidade de esclarecer também para não é sacudir a água do capote, mas também meter aqui se calhar, o ponto nos is e saber que eu acho que no fundo ele contava com ele, era um excelente jogador e era dos mais utilizados. Se calhar ou aquilo que eu acredito com Conceição é que nunca o consigo potenciar da melhor forma, porque ele era de facto fantástico, adorava o Oliver, mas paciência. Prata, antes de passar para ti, imagina que quando ficou ali acordado que ele de facto iria para o Sevilha, etc, mas ainda ia ter mais um treino e o gajo nesse treino dá cacete no Sérgio Oliveira e quase lhe vai ao rabo. Achas que o Conceição fazia mais lá atrás e dizia, peraí, que este não vai de lado nenhum? Como isto é um callback ao João Pinto, ao último episódio, para os nossos ouvintes que não perceberam a piada. Pronto, acho que sim, acho que o Pis disse quase tudo de uma forma algo acertada e eu até posso concordar, mas posso e até concordo, acho que sim, mas há aqui pormenores que isto agora está feito, não interessa, mas vamos só dizer pormenores que são importantes. É o Conceição dá a entender que é o Oliver que quer ir embora, mas como se isso não tivesse a ver com ele. Óbvio que tem. Porque é que o Oliver quer ir embora? O Oliver quer ir embora porque sabe que vai estar neste ramo sempre. Nos últimos 2 anos de contrato. Sabe que vai estar a entrar quando vai haver uma altura da época em que vai ser importante, vai haver outra altura da época em que não é tão importante, vai haver outra altura da época em que é substituído na primeira parte, porque não tem o futebol de mostrar os dentes naquela posição. Ou seja, empurrou não, mas encosto nas costas claramente. É isso, porque o Oliver quer ir embora. Pronto, ele por muito que, uma coisa ele tem razão, o Oliver está aqui a dar entrevistas, gosto muito do Porto, eu por mim ficava sempre aí, não sei o quê. Já sabemos que não é assim, que está a puxar saco aos adeptos e nisso o Conceição tem razão.
Mas só o facto do Conceição vir falar nisso já mostra que ele tem tem uma relação diferente com o Oliver do que tem com outros jogadores. Óbvio. Gosta menos dele, e isso é normal. O treinador está lá também para ter relações pessoais com os jogadores e fazer das relações pessoais que tem com os jogadores, fazer com que as coisas funcionem melhor, que os jogadores deem mais rendimento. Portanto, tudo isso é fair game. Só que nós não vamos... Nós sabemos, nós estamos atentos, não é? Nós sabemos que ele não se vai embora, não se lembra de ir embora só porque aparece o Lopetegui. Não, se o Oliver tivesse a preponderância na equipa que eu achava que ele devia ter, nem que viesse o Lopetegui ele se ia embora. Era isso que eu porque o Lopetegui não lhe garantiu minutos, tanto que não lhe deu minutos. O Oliver é uma opção de rotação. O Lopetegui roda muito a equipa e o Oliver joga um jogo, outro fica no banco, joga um jogo, outro fica no banco. E provavelmente eu já sabia que ia ser assim. Portanto, mas aí há uma nuance, é que no início da época o Herrera foi com caraças, não é? Portanto, partia-se no princípio que este vai ser o ano em que ele vai assumir isto verdadeiramente e vai pegar aqui, vai ser ele mais 10. E a minha dúvida é o Uribe, chega antes ou depois da decisão do Oliver? Chega depois. Eu ia falar das coisas e vocês estão muito fortes a antecipar isso. É isso tudo. A decisão. Já falamos da animosidade do Sérgio Oliver e não sei o quê, e da relação do Oliver com o Porto e não sei o quê. Isso é tudo treta. É muito fixe. Mas é bonito. O Oliver vai por onde achar que é melhor a carreira dele, e o Mister mete a jogar quem acha bem. E claramente o Oliver não era indiscutível para o Mister. Porque por exemplo, já houve um jogador que se recusou a jogar uma supertaça e continuou a ser indiscutível para o Mister, depois de passar uns jogos de castigo, que foi o Marega, depois voltou. Não é? Provavelmente o Marega nessa altura não deve ter andado uma semana a chorar, deve ter andado uma semana aos pontapés às portas e eu já conhecemos como é que é o Marega. Portanto, o Mister tinha uma relação diferente com o Oliver do que tem com outros jogadores, mas isso é normal. E mas castigou mesmo assim, Sim, castigou. A prova de castigou, mas não o vendeu. A prova não o considerou um considerava insubstituível e o Oliver considerava substituível. É essa a diferença só. E acho isso tudo normal, mas não nos tento dizer que não. Nos tento dizer que foi uma oportunidade boa para todos. Não foi. Foi você, aí engato no tema seguinte, que não foi bom para todos. Primeiro, não foi. O Oliver, o Oliver sair implicou que saíssem dois jogadores na mesma posição, na mesma defesa, Herrera e Oliver. E obrigou a equipa a contratar. Portanto, nesse sentido era muito importante por quanto é que vendíamos o Oliver e por quanto é que comparávamos o substituto. E neste momento, com as contas, já sabemos que foi ela por ela. O que recebemos do Oliver é capaz de ter sido menos do que o que gastamos com o Uribe, é um jogador mais velho. Sim, se ainda fizesse e hoje em dia já sabemos que é mais limitado em certas coisas. E a idade? Também tem outras coisas em que é melhor. Estamos a falar das mulheres, mas estás tu. Não estou a falar das mulheres, estou a falar do jogo que ele fez na Luz, e que foi um jogo muito importante na nossa época, porque nessa altura a época podia toda com o Carago e o Uribe foi o nosso melhor jogador nesse jogo. O Uribe e o Marquezine. Sim, mas aí também tem argumento de Sérgio Oliveira, que foi o melhor no jogo em casa contra o Benfica, certo? Não foi isso que nós dissemos? Sim, mas o Sérgio Oliveira já cá estava. Foi, mas o Sérgio Oliveira só joga porque o Oliveira também foi. Não sei. Pois, não sei. Mas ele entra nessa... Ele no primeiro ano... Não sei, mas isso não interessa. Não interessa, mas podia ser uma luta para lugar entre os dois, não é? Sim. A ideia é que se o Oliver sai, aí sim de certeza tinhas que contratar, porque só tinha o Sérgio Oliveira para essa posição. Sim. Portanto, tentou-nos dizer que foi importante para todas as partes e que nós estamos em dificuldade e o jogador... Primeiro, o jogador só não quer renovar a 2 anos de final de contrato por causa desta situação que ele está no Porto, não sabe muito bem se é indispensável, se não é, portanto,
logo aí nem sequer é a questão se ele quer mais dinheiro ou não. Portanto, ele próprio nem sabe, mesmo que nós lhe paguemos o dinheiro que ele quer, nem sabe se quer ficar porque não sabe se é indiscutível. Ele quer ser indiscutível. Portanto, importante é perceber que o Oliver não era indispensável para o Mister, e por não ser indispensável para o Mister, fizemos um negócio assim, mais ou menos. Fizemos um negócio mais ou menos por ele. Não o vendemos por muito dinheiro, porque acabamos por contratar um substituto mais ou menos tão caro como ele. Em termos de salários deve estar a receber o mesmo, portanto, para a mesma posição, ou seja, fizemos quase troca por troca. Portanto, a racionalidade do negócio, a única coisa que me podem dizer é porque ele poderia não renovar poderia ir embora daqui a 2 anos. É a única coisa que eu aceito, mas mesmo assim isso só dependia de nós, ele ir-se embora ou não, porque se ele passasse a ser indispensável, se calhar até eu conseguia renovar com. Sim, embora eu acho que mesmo que ele fosse ali mais 10 e fosse uma opção constante, fosse mesmo titular de caras, mesmo aqui no Porto, ele facilmente trocava-nos pelo Sevilha, na mesma. Só que em vez de ser por 12, era por 30. Pronto. Ia. Nós escusamos a dizer, olha, bem, foi para o Sevilha. Não, eu chorava uma lágrima, mas depois começava a contar os euros e ficava contentíssimo. É aquilo que nós falámos, aliás, naquele episódio nós falámos sobre isso. O André Silva, me custou-me como o caralho, o André Silva, um produto da casa, e o cara a cantar 38 milhões, o que é que nós vamos fazer? Olha, boa sorte, Siga. Olha, obrigado por tudo. Sim, olha, vai lá. É que de certeza que não vamos contratar outro avançado pelo mesmo dinheiro, que foi que fizemos com o Oliver, vendemos por 10 e contratamos por 10. Se o Oliver fosse por 40, 30, 40, olha, paciência, o que é que vamos fazer? E ele ia na mesma, não é por gostar muito do Porto e por estar sempre a jogar, que deixaria de ir, que ele ia na mesma. É isso, mas é que ele dá mesmo esse exemplo. Vocês sabem que o Porto não está em grande situação, isto não tem nada a ver, porque nós vendemos um jogador por 10 e compramos outro por 10, portanto, o que é que melhora a nossa situação? Estamos na mesma, quase. Partindo do princípio que o salário até deve ser mais ou menos o mesmo, porque um jogador de 29 anos não vem para aqui ganhar pouco. Sobretudo um jogador de 29 anos que está no mercado mexicano, que em termos de salarial é bastante inflacionado. Portanto, enfim, Mister, não podemos acertar em todas. Siga. Muito bem, o programa já vai longo, estamos a falar bastante, os temas de facto tinham muita coisa para dizer, vamos em cerca já de 40 e tal minutos. Temos ainda aqui alguns sons, vamos tentar agora... É para se printar agora, não é? Era para se printar. Mas vamos começar a estar os tais jogadores com azia como o Sérgio. Será que temos algum no plantel? Vamos lá ver. Eu acho que não há assim. Não há um parceiro? Não encontrei nenhum que fosse um bicho tão raro como eu, sinceramente, na altura. Mas isso Isto é bom ou é mau? Essa é diferente. Como o Fernando Santos estava a dizer, é diferente. Não é bom nem é mau. É porque é diferente mesmo. Agora, há alguns jogadores que eu apanhei que têm alguma dificuldade em aceitar. Eu lembro-me do Brahimi, por exemplo, contra a Roma, que metia o Corona sobre a esquerda. Eu não tive a particularidade de o chamar, que eu não faço muitas vezes, e de explicar o porquê de não jogar com ele. Fui-lhe absolutamente sincero sobre aquilo que eu queria para o jogo e sobre aquilo que era a estratégia definida e trabalhada durante a semana, que fui sempre variando entre ele e o Corona, e teve a particularidade de não jogar contra a Roma e de ficar ferido comigo, não só naquele dia, como alguns dias depois e alguns jogos depois disso. Não deixou de ser um grandíssimo profissional até ao fim, antes pelo contrário. Eu acho que aí até reforçámos aquilo que nutríamos um pelo outro em termos de respeito, atenção. Mas o Brahimi, por exemplo, era um jogador que se saziava muito. Há jogadores que ficam chateados. Por exemplo, o Marega tem um feitio difícil quando sai, quando não joga. Às vezes não sabemos se ele sai insatisfeito com o seu rendimento ou com o treinador. Quer dizer, estou a falar de 2 jogadores que eu gosto muito, vocês sabem, não é? E que me deram muito a mim. Como haverá outros. O Herrera, por exemplo, já de forma diferente, eu no início não começou a titular, passado 10 jornadas começou a jogar e foi o que foi, e foi tão importante na conquista do título, como vocês sabem. Quer dizer, não manifestava dessa forma, manifestava de outra, sendo mais artista na forma como lidava comigo e que eu gostava.
porque também é preciso isso, não é? É preciso esse conhecimento individual, tendo sempre o grupo e o coletivo acima de tudo, mas de qualquer das maneiras, houve alguns jogadores que eu apanhei que foi complicado lidar, mas acho que, como eu, dá pontapé no balde, ainda não apanhei nenhum. Bem, Prata, ele não coloca o Marega como um dos gajos que dá pontapé no balde, e esse vai logo embora, nem chega a dar pontapé no balde. E então, como é que isto aqui, acho engraçado nenhum deles atingir o nível de azia do Mister quando era jogador, porque eram os exemplos que ele dá, o Brahim e o Marega, eu achei que tinham capacidade para isso. Mas acho que não. Também o amigo Tiquinho, sim. Deixa para o Pis comentar o amigo Tiquinho. Eu só para ser rápido, só dizer que o Brahim não foi o único a ficar chateado com o Mister por não jogar com a Roma, e eu também fiquei bastante chateado por ele não ter jogado, e ele dá a entender que puxar o saco com ele funciona, porque disse do Herrera. É isso. E ele também puxava o saco. Não ficaram com a ideia que era isso que o Herrera fazia? Sim, claramente. Sim. Sim, ser artista. Ele em vários gols ia puxar o saco ao Mister, portanto é algo que deve gostar. Eu para ti, Pis, não sei se reparaste ali no início, pelo menos fiquei com essa ideia, não sei se vocês interpretaram da mesma maneira, mas ele a falar do Brahim e a explicar a azia dele, ele disse, eu até chamei-o à parte para explicar, eu nem costumo muito fazer isso, mas naquele caso até chamei-o à parte para falar. Reparaste nisso? Ou seja, ele caga no pessoal, tipo, tirou da equipa e nem diz nada? Fiquei com essa ideia. Ele com o Casillas também disse que explicou, que chamou o grupo e que nessa altura explicou. E eu, por acaso, eu a tentar me equiparar ao Conceição, eu na minha altura, quando treinava, e era miúdos, 18, 19 anos, não é? 19 anos, tinha sempre essa preocupação de explicar. Para esclarecer as coisas, porque tu nestas coisas, quando és treinador de futebol, tu tens a tua ideia e não quer dizer que se calhar seja a melhor forma, porque tu vais ter sempre, tu com treinadores de bancada vais ter sempre inúmeras formas de montar um 11, mas tu justificas as tuas opções. Mas eu quero jogar assim porque vou explorar ou não vou explorar o lado esquerdo, quero ir pelo meio porque eles são mais fracos ali, por muito que te custe, está justificado, por muito que não concordes, está justificado. Eu acho que não custa nada ter essa palavra, então, e eu acho que ele com o Brahim teve esse gesto, porque é influentíssimo também no plantel. Mas isso fez-me logo lembrar, porque ele, nessa altura, ele marca um golaço lá no Dragão e nem festeja, que nós até associamos isso a um atentado qualquer. Vocês não se recordam desse momento lá no Dragão, que ele marca um golaço? Sim, pela esquerda. Lembro dele não festejar. Pois. Eu lembro de outro, de marcar o golaço, de mandar o pessoal calar e o André Silva a começar mas não era o tempo do André Silva, já é do ano passado, sim, que ele marca um golaço. Nacional, não foi um gol nacional. Sim, que ele depois não festeja, mas foi também na altura em que houve um atentado qualquer e o pessoal dizia, não, ele só não festejou porque houve um atentado e então ele não decidiu não festejar. Eu estava isto, que atentado, não é? Ele era com uma azia do caraças para o Sérgio Conceição, que ele marcou um golaço e nem sequer festejou. Mas isso são formas de lidar, mas há uma coisa que eu reconheço no Conceição. E apesar do feitio dele, eu acho que ele tem sempre os jogadores com ele. Parece-me isso, parece que estão todos sempre a remar para o mesmo lado. E isso, não se consegue ter, não sei, atitudes más ou pelo menos não muito atenciosas para com os jogadores, não sei. Olha, mas não sei se é essa parte do cagar neles, mas... O Prata queria que comentasse do Tiquinho, aquela saída em Braga, que ele disse para ele tomar no seu... Eu acho que a relação dele é assim, um bocado aquela do amor-ódio, é muito afetuoso, mas quando está chateado é muito duro. Mas é isso, como é que é possível alguém dar um pontapé no balde sabendo como ele é? Então se o outro sai e diz, vai tomar no cu, e ele em pleno jogo vira-se para trás, queres o quê?
não é? Confrontam logo, tipo, e lá, há aqui alguém mais maluco do que eu, epá, não é? E uma pessoa mede as coisas, e lá, calma, deixa-me com este, se calhar, meter aqui um bocado de travão. Enquanto se é um gajo mole, e que é gajo para de tudo. Portanto, pá, é normal que se um gajo não chegue lá e manda um pontapé no balde, porque sabe que se dá um pontapé no balde, acabou. Ali, acabou, é para ir embora ou algo do género. Uma pessoa, não é, condiciona os atos perante os outros que nós conhecemos. Portanto, é isso, acho perfeitamente normal. E o Herrera aí foi inteligente, soube levá-lo. Muito bem. Pronto, ainda naquela sequência do que eu estava-te a perguntar, ou seja, aquilo de aparenta dele não querer justificar sempre que faz alterações, ou algo do género, aparentemente eu vou entender isso. Vamos ouvir aqui um som que é dessa não confiança com os jogadores, que eu acho que vai nessa linha, só em certas e determinadas circunstâncias. Mister, também está aqui a Rita Magalhães com uma curiosidade a perguntar se o Mister em alguns treinos joga com os jogadores e treina com os jogadores. Impossível. Não, Impossível. já não acontece. Não acontece. Não acontece. Tirava aquilo que era a seriedade do treino. Eu acho que nem eu, nem nenhum treinador. Miguel, vamos lá ver uma coisa, Rui. Nós estamos a falar de treinos que são preparados ao pormenor, que são desde o primeiro minuto a intervenção do Eduardo de X minutos, do Vítor Bruno de X minutos, do treinador principal com os outros auxiliares durante aquilo que é o período que eu tenho que intervir, quer dizer, tudo aquilo que seja diferente disto ou que crie, também há treinos lúdicos e treinos em que nós privilegiamos outro estado de espírito no plantel, mas isso é muito difícil. Posso entrar num meinho de vez em quando, tempos a tempos, com uma parte muito reduzida do grupo num momento específico, mas num treino é impossível eu entrar, nem quero dar essa confiança no fundo, porque senão vou ser melhor que os outros, com certeza. Isto é a brincar, mas vão ver o que é coisa. Isto é a brincar. Eu sei. Quer dizer, às vezes não sei, Mister, mas eu agora, como o Mister disse, eu acredito. Eu gosto de ouvir. O Eduardo parte do treino, o Vitor mais parte, depois é que entra o Mister e o Dembélé. O Dembélé é o palhaço da equipa técnica, claramente. Prepara os vídeos. O Dembélé está mais com a observação e com os vídeos. Basicamente é isso. Deve ter sido dos mais importantes agora na quarentena. Opa, eu adoro esta exigência do Conceição, acreditando que isto que é fiel, não é? Nos treinos, que aquilo deve ser no minuto 1 ao minuto não sei o que és tu que vais tardar, aquilo deve meter toda a gente em sentido. Pá, eu adoro essa exigência, essa competência, não é? Estás a ver? Isso tudo. Ao mesmo tempo, eu tenho uma pena do caralho dos adjuntos, não? Coitados. Coitados. Eu não sei como é que devem aturar o homem, mas deve ser bravo. Deixem-me só contar agora aqui, só um pormenor, que agora ele estava a falar do meinho, que às vezes entra no meinho com eles. Houve um pormenor que não sei se vocês viram, do episódio do Castro com o Cândido Costa. Vocês ouviram isso? Do meinho do Paulo Machado. Oh, caralho, sim, do Paulo Machado. O Paulo Machado com o Cândido Costa, em que convém dizer que esse foi dos melhores episódios de todos. É fantástico, e porque perguntam o que é que o Porto lhe deu, ou o Paulo Machado por iniciativa diz, não, o Porto, vou ficar para sempre internamente agradecido ao Porto. Aliás, o que me fez-me ganhar uma caixa, e não, ele fala em caixa, que é o pulmão, fez-me ganhar um pulmão enorme. Eu lembro uma vez estava no meinho, eu estava no meinho, e eu estava com o McCarthy, o Deco, Manis, e não sei o que mais, e o Mourinho teve que parar o meinho, que já estava 10 minutos a correr atrás deles. Já estava com um pulmão, e ele, pá, meu, descansa um bocado, já vais correr outra vez atrás deles. E aqui às vezes dá para isto, meu. Só se for mesmo para os meinhos e pouco mais, porque se calhar depois acontece também como o João Pinto disse, há uns jogadores que não podem ver o Conceição, até o viram no treino. Também dá uns sujeitos. Se calhar a Conceição não, mas mais o adjunto poderá acontecer. Sim. Muito bem. Prata, tu queres opinar aqui sobre esta nada de confianças do Mister? Faz parte, não é? Vamos então ao próximo som.
que é o último. E este vai ter mais algum paleio. É o paleio para finalizarmos. Vamos ouvir o som e depois já comentamos. Pergunta qualquer coisa, eu digo, não vim aqui para aprender, vim para ensinar. Porque, quer dizer, há sempre aquela associa-se muito àquilo que é o jogador da formação, do grito, da tal mística do grito, de vamos ganhar se passa o homem, não passa a bola e tudo isso. Epá, esqueçam isso. Aquilo que o Fernando Santos estava a dizer há bocado é totalmente verdade. Se um treinador tem só a paixão, por ter paixão ou por gostar de futebol do Porto, esqueçam isso, esqueçam verdadeiramente. Para quem nos está a ouvir, quem não tiver qualidade depois no trabalho, passado 2 ou 3 semanas, 2 ou 3 jogos, 2 ou 3 meses, esqueçam do grito, que os jogadores voltam de tudo, os jogadores são super inteligentes hoje em dia. Se não houver qualidade no trabalho, se não houver, quer dizer, se não estiver associado àquilo que é o caráter do treinador, claramente que é importante, a paixão que ele tem por as coisas que faz, ou pelas coisas que faz, e pelo que o clube está a representar, mas se faltar qualidade no trabalho, esqueçam, não se ganha, fica só 1 ponto ou meio ponto, mas não se ganha o campeonato. Aqui acaba muito mal porque dá para rasgá-lo de cima a baixo. Achas que faltou qualidade para ganhar o campeonato no ano passado? Ficamos a 1 meio ponto. Queres que diga eu? Pois, é melhor ser o prato. Eu acho que não faltou qualidade à Conceição. Não. No máximo faltou qualidade a escolher os avançados do plantel. mas aí nem sabemos Já se nota que o campeonato vai começar. O Prata já virou as agulhas. Ainda bem. Não é isso, eu acho que ele falou muito bem. Eu acho que é isso. Para jogar no Porto não é preciso ser só para jogar no Porto e para treinar no Porto. Já sabemos que há aquele perfil que nos associaram sempre, e eu até gosto disso. E ele falou nesse perfil do grito e da garra e do bater no peito e tudo mais. Pronto, não basta isso, é preciso qualidade e nós até falamos disso no episódio do João Pinto, que o João Pinto tinha muito aquela coisa, aquela humildade, tipo, não, eu era mais para correr e para bater neles, porque para jogar a bolinha eram os outros. E eu não sei se fui eu, se foi o Pires, que disse que, eu até tinha a ideia que ele era bastante jeitoso como jogador, tinha bastante qualidade. Sim. Nomeadamente a velocidade, a entrega, o posicionamento, a relação com os centrais e tudo mais. Pronto. E falamos sempre o exemplo do Paulinho e do André, que eram jogadores que tinham umas qualidades técnicas incríveis para médio, mas que se calhar às vezes se sacrificavam e que tinham que andar ali a bater bombo pela equipa. Mas tinham a capacidade de jogar de outra maneira, se fosse preciso, e muitas vezes nos outros jogos era preciso. Portanto, é isso. O jogador a Porto não é só no grito, não, é qualidade. É qualidade. E o Lamas ainda lançou bem o assunto para cima de mim, que foi a questão do campeonato passado, que eu acho que faltou qualidade, sobretudo em certos jogadores. Nomeadamente, e já sei que o Soares e o Marega levam com as culpas porque são os gajos que estão lá mais à frente da baliza, mas faltou qualidade da equipa na finalização. Acho que não finalizamos, marcamos poucos golos para o que queríamos e pronto, se calhar é injusto centralizar no Soares e no Marega, mas é como a equipa não ganha, a culpa é do treinador, não é? Quando a equipa não marca golos e cria muitas oportunidades, a culpa não pode ser do treinador, é dos avançados, é dos gajos que falham, digo eu, e acho que foi isso que falhou no ano passado, num campeonato muito, 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 muito equilibrado. Portanto, só pode ser um pormenor, e depois já temos outros pormenores, daquelas arbitragens em Braga, Vila da Feira e tudo mais. Enfim, Vila da Feira não, Santa Maria da Feira. Mas já não é Vila da Feira há dezenas de anos. Mas estou a ficar velhote. Eu disse Santo. Exato, isso. Eu disse Vila da Feira, mas já não é Vila da Feira há muitos anos. Mas só para terminar, uma coisa, o Conceição, até depois disto, diz outra coisa, que é que se calhar agora esta parte final do campeonato vai-se notar a qualidade do trabalho que eles fizeram agora na quarentena.
e disse, e depois também falou nisso, que a planificação não foi só física, todos os dias havia coisas diferentes, todos os dias os jogadores falavam com intervenientes diferentes sobre coisas diferentes, e portanto acho que é isso. Ele próprio tem que manter os jogadores, não é só no grito, não é só naquela coisa de que os jogadores sabem que ele é o gajo mais Porto que existe ali, os jogadores já devem saber isso. Mais Porto, claro, que o treinador não há aqui. Que o treinador e que o presidente. Portanto, o Conceição, além de ser essa referência para eles, isso dá-lhe para umas semanitas de treino, porque depois se os treinos não tiverem essa qualidade e se a equipa técnica não acompanhar, acabou. Mudando um bocado a agulha, porque ele falou da questão e mais técnica, que é um pouco isto, tipo, os jogadores agora são profissionais, não é? Desde muito novos conhecem 1001 treinadores, mil e uma formas de treinar, e mesmo a questão técnica dos treinos, a diferença de treinos, etc. É um pouco isso, tipo, se tu apanhas um treinador, o que é que este gajo está a fazer? Eles já passam por tanta coisa até chegar a sénior. Os que são profissionais, muitos deles já passaram por tantos treinadores, e tipo, se não ganhas a equipa também com a capacidade de treinar e com estes pormenores de ir ao pormenor dos tempos e não sei o quê, perdes a equipa também. Mesmo. É isso mesmo. Por isso é que eu acho que também, lá está, a comunicação é importantíssima nos tempos em que correm. Tu não podes chegar agora à moda antiga, dás o treino, estás com as mãos atrás das costas, e espera que o treino se desenrole normalmente. Não, tens que ser muito mais ativo, todos os exercícios que tu fazes têm que ter um sentido, e os jogadores têm que perceber esse sentido. E não basta tu fazeres ali um treino cheio de mequinhos, que nós dizíamos na altura, que olha, vai montar um aeroporto, aí o aeroporto está montado. E quando olhavas para aquilo, depois não percebias o porquê. Para que estamos a fazer isto? Porque é que o outro vai à frente e desmarca-se para quê? Mas se souber essa comunicação, souber esse trabalho e se vires qual é a finalidade disso, é claro que depois os resultados têm que ajudar para tu acreditares no processo. Mas se vires isso, já é meio caminho andado. É por isso que a mim custa-me ainda ver treinadores de antigamente, e que nós vamos sabendo como é que eles treinam, como é que há clubes que dão a oportunidade a esses treinadores de ainda assumirem essas funções, que estão, às vezes limitam-se a estar na bancada a assistir ao treino. É impossível nos dias em que correm esse tipo de situações, percebes? É impossível. E a mim parece-me que o Conceição está perfeitamente ciente disso. Claro, aliás, quando o Prata estava a referir nesta questão do treino na quarentena, ele manda aquela bicada das férias, porque é a única equipa que eu tive conhecimento que deu férias, mas acho que o Sporting também deu por acaso, não sei, mas foi do Benfica, não é? Pelo menos foi o mais comentado, também é o mais falado, mas claro, existiram outras equipas que fizeram isso, não sei. Ele também no Oliver também não estava a criticar, mas estava a criticar e aí disse logo a seguir, não estou a criticar quem fez, mas estava. Pois estava a dar a bicada, não é? Mas o Oliver também disse que é um miúdo fenomenal, que tem muito preço. Tem muito preço. Eu também não estou a criticar, mas pega lá a bicada. Vamos lá ver se deu os seus frutos. Muito bem, hoje falamos mais de futebol, já sobre a atualidade, já sobre o que vem aí, e pronto, há muito para falar, e também sobre o sério, sobre o nosso Porto, sobre a atualidade, que é o que nos preocupa. Isto tornou-se um bocadinho mais longe, já vamos com um bocadinho mais do que uma hora. Vamos então fechar, regressamos para a semana, agora se calhar falar mais da atualidade, não é, Prata? O que é que achas? Vai ser um pouco isso agora? Vamos deixar os reacts e as recordações. E pensar no Famalicão. É isso. Sim, com uma distância ainda. Mas vai ter que ser. E já devemos ter mais notícias sobre o primeiro tema que abordamos hoje. Sim, se vamos continuar. Ou se vamos continuar a fazer retros. Muito bem. Um abraço. Abraço. E Badger pode ser o golo, o remate e...